Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito, estamos novamente aqui com um episódio muito especial com esse convidado que é o engenheiro agrônomo Pedro, que tem muita experiência com sistemas agroflorestais, com permacultura, com educação, e nesse vídeo aqui ele vai falar especificamente sobre permacultura. O que será que é permacultura, por que é importante, né, você conhecer e o que você pode tirar de positivo para o seu dia a dia, seja você um engenheiro agrônomo, seja você aí um produtor rural. Pedro, muito obrigado aí pela disponibilidade de gravar mais esse tema com a gente, muito importante, que é a permacultura. Pedrão, vamos lá. Galera, se vocês não assistiram o outro vídeo que o Pedro falou com a gente sobre sistemas agroflorestais, o vídeo tá top. Né, eu vou deixar no link aqui, né, para você clicar e ir lá acompanhar. Pedro, vamos lá, permacultura. O que é permacultura? Né? Pode contar pra gente um pouquinho? Oi, Diego, prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos lá, o que é permacultura? Permacultura vem, vamos começar pela palavra, né? Permacultura vem cultura permanente, esse é o significado mais simples, né? Então, o que é uma cultura permanente? É a ideia de, ao contrário dessa ideia de desperdício, né, do descartável que a gente tem hoje vigente, né, e que domina, né, o mundo. Algumas pessoas, né, o Bill Mollison e o David Holmgren lá na Austrália, nos anos 70, começaram como que a gente pensa uma cultura que, em vez de ela depletar todos os recursos naturais, ela deixe o que ela retira ou deixe até um pouco mais, né? Então eles inventaram esse termo permacultura, que na verdade não é é muito confundido com técnica, né? Com as técnicas da permacultura que são famosas, mas não é isso. Ela na verdade é um sistema de pensamento ecológico que preconiza um design, né? Chamado de design. Né? Então preconiza um planejamento e uma orientação, gerenciamento das áreas que a gente está trabalhando, seja elas rurais ou urbanas. Então, dentro desse sistema, é um sistema de pensamento que leva em conta uma ética para você fazer esse desenho, fazer essas implantações e praticar esse desenho. Eles inseriram essa ética justamente para abordar as questões econômicas, sociais e ambientais, né? Então, cuidar da terra, né? Que aí tanto a terra como o planeta, né? Que é um lugar que a gente não pode sair, né? Ainda, mas que todo mundo é responsável por ela e seus territórios, né, onde a gente vive, também como a terra, o lugar onde eu estou produzindo, né? Então, cuidar, o primeiro princípio, né, eu sempre vou cuidar dessa terra, então eu não vou simplesmente explorar, não ver ela como uma coisa inerte, né, que eu só tiro para benefício próprio e o que acontecer com ela depois é problema das próximas gerações. Né? O outro princípio ético é cuidar das pessoas, que é abarcando esse contexto social, né, das comunidades. Então, são princípios éticos, né? Não é assim, não existe uma fórmula, né? É uma orientação, né? Então, se eu estou pensando em cuidar das pessoas, qual o tipo de trabalho que eu estou fazendo na comunidade que eu estou trabalhando? Ou com a minha família, ou com meus funcionários, ou com as pessoas que estão ao meu redor, né? Então, preconiza esse pensamento, né? Para qualquer coisa para qualquer atividade que eu for realizar. E por último, a partilha justa, né? Ou compartilhar excedentes. Né? Você pode criar diversas ferramentas para isso, né? Você pode criar tanto ferramentas de compartilhar conhecimento, você pode compartilhar a sua produção, você pode compartilhar de diversas formas. Os próprios sistemas permaculturais, eles trazem benefícios que compartilham água, matéria orgânica, microclima, né? Então, mais saúde para esse sistema ao redor, né? Para essas pessoas que também estão ao redor da propriedade. Muito, muito interessante, né? Para trazer esse conceito da permacultura, né? A permacultura, eu vejo assim, ela é muito colocada nessa conexão com agriculturas de base ecológica, né? Com sistemas de produção que visam aí uma produção pensando na sustentabilidade, né? E pelo que você falou, ela traz muito essa conexão também com a ética, né? Com o cuidado, uma nova visão sobre a produção, não de forma a explorar o solo, né? Como você colocou, por exemplo, o solo e o ambiente produtivo. Como que você vê esse conceito aplicado também à produção convencional? Você acha que, por exemplo, uma produção de larga escala poderiam usar de conceitos da permacultura também?
né? Ou ela funcionaria mais para uma situação de uma produção... quando eu digo em larga escala, eu digo convencional em larga escala. Claro que a gente pode ter uma produção orgânica, às vezes em larga escala, que também, como você comentou no outro vídeo, nem sempre o orgânico é sustentável, né? Depende sim de outros fatores, né? Mas como que você vê essa conexão da permacultura com esse tipo de produção que a gente tem predominante no Brasil hoje, por exemplo? Então, porque a gente tem que abordar várias questões que elas extrapolam o agro, né? Extrapolam a produção, né? Porque a gente tem que pensar como que é feita a nossa distribuição fundiária no Brasil, qual o tamanho dessas fazendas, né? Por que elas são assim? E eu não vejo outra forma de conseguir aplicar toda essa ética, né, da permacultura sem a gente pensar em propriedades menores, né? Propriedades que as pessoas sejam donas, né? Elas possam ter essas propriedades. Estou falando de reforma agrária, né? Eu não consigo pensar num sistema tão grande, em 5 mil hectares de soja, né? Eu acho que esse nem é um dos maiores. Eu não consigo aplicar essa fórmula não, né? Mas esse pensamento da permacultura num sistema desse jeito, porque ele em si, ele já está, talvez não cumprindo um dos princípios éticos, né? Que talvez seja cuidar das pessoas e cuidar da terra, né? Eu poderia ter ele todo de forma orgânica, talvez ele estivesse cuidando da terra, né? Se eu conseguisse fazer um sistema bem grande e produtivo de forma orgânica. Mas e as pessoas, né? Tá empregando pessoas, as pessoas têm vida digna no campo, né? Ou é tudo mecanizado e as pessoas estão na cidade tendo outros problemas, né? Então, a gente tem que abordar diferentes camadas, né? Então, esse é o camada que eu estou falando, política e econômica, né? Territorial. Então, eu não consigo ver de outra forma essa produção com a permacultura, essa produção mais sustentável ou regenerativa, né? Que vai além do sustentável, né? Que ela retorna mais do que tira, do que só mantém no solo como é sustentável, se eu não pensar em mercados mais biorregionais, né? Então é uma questão que hoje está em discussão, né, dentro da permacultura, né? Porque hoje a gente tem um mercado global de produção de commodity industrial que não leva em conta o ambiente que está inserido. Então hoje, aí a gente vai para o aspecto econômico. Hoje a nossa economia, ela não vê ela se vê maior do que a ecologia. Isso ainda é uma falha de pensamento mesmo, humano, né, dentro dos economistas, né? Uma crítica diretamente para como a gente vê a nossa economia global, porque a gente acha que a economia ela é maior que o ambiente. E a gente está caminhando para um colapso, para um grande colapso de recursos naturais, que a gente não tem solução, né? E aí a gente fica tentando trazer soluções tecnológicas para um problema que ele é biológico, né? Então eu não consigo ver esses grandes sistemas de produção hoje, do agro, né, das coisas da soja, do milho, essas grandes produções, como uma coisa que tem uma sustentabilidade a longo prazo, assim. Porque também não estou dizendo que eles não são importantes para a economia, que eles não estão produzindo, que eles hoje não fazem parte da base econômica do país. Eu estou dizendo que a longo prazo eles não se sustentam e a gente tem que olhar para isso. E a gente talvez tenha que regionalizar a nossa produção. Então a gente tem que regionalizar a nossa distribuição de alimentos, né? Como fazer isso? Eu não tenho a resposta, né? A gente tem que pensar sobre como fazer, porque são muitos detalhes. Mas eu acho que essa é a linha, regionalizar, dividir os centros de armazenamento, de distribuição e conseguir alimentar as pessoas e as indústrias que são necessárias, né? Então é uma mudança em vários aspectos, não é só uma mudança produtiva, né? Não é só mudança de insumo ou mudança de gestão dentro da agricultura, que também é importante, mas a gente precisa discutir outros aspectos. Isso é muito interessante, né, Pedro? Porque você traz assim essa visão mais global, né, e como que a permacultura interage com tudo isso. E quando a gente fala de transformação, né, nesse nível, uma transformação de mentalidade, né, uma transformação muitas vezes até fundiária, uma reforma, né, alguma coisa nesse sentido, tudo isso acaba ficando, né, assim, mas sei lá quando isso vai acontecer, né? Mas pelo menos, pelo que você está falando, né, a permacultura ela serve como uma linha de pensamento para levantar as perguntas que precisam ser respondidas, né? E isso é super importante para a gente determinar um caminho que
a produção agrícola quer seguir, né? As pessoas envolvidas com a produção agrícola, né? Tanto o Estado, quanto os produtores, né? Quanto todos os envolvidos na cadeia querem seguir para ter realmente esse equilíbrio, né? Que cada vez mais tem se tornado aparentemente mais importante, né? Antes a gente já sabia que era importante, mas cada vez mais acontecem consequências de não se considerar tão importante, né? Que é esse equilíbrio da ecologia, né? Do meio ambiente junto com a economia, né? E claro, o social também indo junto nesse pacote, né?